Pare por alguns instantes e responda com sinceridade. Você já teve a sensação de que algo muito importante está para acontecer, mesmo sem conseguir explicar o motivo? Como se uma mudança estivesse se aproximando. Como se uma porta invisível estivesse prestes a se abrir. Como se Deus estivesse movimentando circunstâncias que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Se a resposta for sim, preste muita atenção neste vídeo, porque hoje eu vou revelar 4 sinais poderosos que costumam surgir pouco antes de um milagre acontecer. E não estou falando de coincidências, estou falando de padrões que milhares de pessoas relatam viver antes de uma grande transformação. Talvez você esteja esperando uma resposta financeira, talvez esteja aguardando uma cura, talvez esteja orando por uma restauração familiar. Talvez exista uma porta profissional que parece não abrir. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de lutar e não ver resultados. Mas existe algo que você precisa entender. Muitas vezes, antes que o milagre se manifeste no mundo físico, ele começa a enviar sinais. Pequenos avisos, pequenas confirmações, pequenas evidências de que existe algo sendo preparado nos bastidores da sua vida. E eu tenho a sensação de que um desses sinais pode estar acontecendo com você exatamente agora. Por isso, assista até o final. O 4º sinal é o mais surpreendente de todos. E quando você entender o seu significado, talvez passe a enxergar sua situação atual de uma forma completamente diferente. Mas antes, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o meu milagre. Essa simples atitude ajuda a sua mente a assumir uma posição de expectativa positiva. E se você acredita que Deus ainda realiza maravilhas nos dias de hoje, deixe também o seu like. Agora vamos começar. O primeiro sinal é quando você começa a sentir uma paz que não faz sentido. Parece contraditório, porque muitas vezes os problemas ainda estão presentes. As contas continuam chegando. A situação não mudou. A resposta ainda não apareceu. Mas de alguma forma, surge dentro de você uma tranquilidade inesperada. Você para de sentir aquele desespero constante. Você para de sofrer antecipadamente. E algo em seu interior começa a dizer: vai dar certo. Não porque você viu provas, mas porque sente. Essa paz não nasce das circunstâncias. Ela nasce da confiança. E quando essa confiança aparece sem explicação lógica, muitas vezes ela é um sinal de que sua alma está captando algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Existe uma frase antiga que diz: a fé vê a ponte antes que ela seja construída. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você ainda não vê a solução, mas já começou a sentir sua aproximação. E quando essa paz surge, não lute contra ela. Não tente substituí-la por medo. Permita-se acreditar, porque às vezes a serenidade é o primeiro anúncio de que o impossível já começou a se mover. Agora preste atenção ao 2º sinal. Ele acontece quando surgem sincronicidades inesperadas. Você pensa em alguém e essa pessoa entra em contato. Você faz uma oração e recebe uma resposta através de uma conversa aparentemente comum. Você abre um livro e encontra exatamente a frase que precisava ler. Você liga a televisão, abre um vídeo ou escuta uma mensagem que parece ter sido criada especialmente para você. Tudo começa a parecer conectado, como se peças invisíveis estivessem se encaixando. Muitas pessoas ignoram esses acontecimentos, chamam de acaso, mas a verdade é que grandes mudanças frequentemente começam com pequenas confirmações. É como se a vida estivesse sussurrando: continue, não pare, você está mais perto do que imagina. Quando essas coincidências começam a se multiplicar, talvez elas não sejam coincidências. Talvez sejam sinais. Talvez sejam lembretes de que existe uma inteligência maior trabalhando a seu favor. E quanto mais você presta atenção, mais esses sinais aparecem. Porque aquilo que recebe sua atenção cresce.
Agora chegamos ao terceiro sinal, e esse é um dos mais interessantes. Você começa a perder o interesse pelo que já não faz sentido. De repente, certos ambientes deixam de agradar, certas conversas parecem vazias, certas pessoas já não combinam com quem você está se tornando. E isso pode causar estranheza, porque você começa a sentir que algo mudou dentro de você. É como se uma versão antiga estivesse ficando para trás. E muitas vezes está mesmo. Antes de viver uma nova realidade, precisamos abandonar velhas mentalidades. Antes de receber algo novo, precisamos abrir espaço. É impossível segurar o futuro enquanto continuamos agarrados ao passado. Por isso, quando você começa a sentir esse desconforto com aquilo que antes parecia normal, não tenha medo. Talvez não seja perda, talvez seja preparação. Talvez Deus esteja retirando da sua vida tudo aquilo que não cabe no próximo capítulo da sua história. E sabe o mais interessante? Muitas pessoas confundem essa fase com um retrocesso, mas na verdade ela costuma ser uma transição, uma ponte entre quem você era e quem está se tornando. Agora chegamos ao quarto sinal, e esse é o mais poderoso de todos. As coisas parecem piorar pouco antes de melhorar. Eu sei, ninguém gosta de ouvir isso, mas pense comigo. Quando uma semente é plantada, ela desaparece antes de florescer. Quando o amanhecer está próximo, a noite costuma parecer mais escura. Quando um avião decola, ele enfrenta maior resistência justamente nos primeiros momentos da subida. Muitas vezes acontece o mesmo na vida. Você está orando, está acreditando, está fazendo sua parte, e de repente surge um obstáculo, uma notícia negativa, um atraso, uma dificuldade inesperada. Nesse momento, muitas pessoas desistem, acham que tudo deu errado, mas nem sempre. Às vezes o obstáculo não é uma negação, é apenas a última barreira antes da conquista. É por isso que tantas histórias de superação têm algo em comum. O momento mais difícil aconteceu pouco antes da virada, pouco antes da resposta, pouco antes do milagre. Então, se você está passando por uma fase complicada agora, não conclua rapidamente que perdeu. Não interprete o silêncio como abandono. Não interprete a demora como fracasso, porque existe uma possibilidade que você precisa considerar. Talvez você esteja mais perto do milagre do que imagina. Talvez aquilo que hoje parece um bloqueio seja apenas uma etapa do processo. Talvez Deus esteja organizando detalhes que você ainda não consegue enxergar. E se isso for verdade? E se a resposta que você procura estiver mais próxima do que pensa? E se daqui a alguns dias você olhar para trás e perceber que tudo estava sendo preparado? Por isso eu quero te fazer um convite. Não abandone sua fé. Não abandone sua esperança. Não abandone seus sonhos. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue avançando. Porque milagres não acontecem apenas com outras pessoas. Milagres também acontecem com aqueles que permanecem, com aqueles que resistem, com aqueles que continuam mesmo quando não possuem todas as respostas. Se esses 4 sinais estão aparecendo na sua vida, receba isso como um encorajamento, não como uma garantia mágica, mas como um lembrete poderoso de que existe movimento acontecendo, existe preparação acontecendo, existe transformação acontecendo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Agora escreva nos comentários: meu milagre está a caminho. Eu quero ler essa declaração e quero saber quantas pessoas chegaram até este momento do vídeo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui nós fortalecemos diariamente a fé, a esperança e a confiança de que dias melhores sempre podem chegar. Lembre-se, aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. Aquilo que hoje parece distante pode estar mais próximo do que você imagina.
E aquilo que você chama de milagre talvez já esteja caminhando na sua direção neste exato momento. Acredite, permaneça firme e continue esperando o melhor, porque grandes mudanças costumam anunciar sua chegada antes de acontecerem, e talvez os sinais já estejam diante dos seus olhos.